Programa Vida e Saúde, com o Dr. Maurício conosco falando sobre halitose, mau hálito. Você é convidado a participar do programa, ligando para o 0 operadora 19 3871 9620 ou também pelo nosso e-mail vidaesaude@tvseculo21.org.br. Doutor, estamos de volta e a Josiane já pergunta: tem como fazer o autoteste para saber, um teste direto para saber se nós temos mau hálito, se a pessoa tem mau hálito? Olha, Josiane, existe uma coisa que se chama o paradoxo do mau hálito. É um absurdo, mas quem tem mau hálito não percebe normalmente. Todos aqui já devem ter conversado com alguém com mau hálito forte e a pessoa estava conversando como se nada tivesse acontecido. O que ocorre é um fenômeno chamado fadiga olfatória. Quando a gente é exposto, nós, os seres humanos, somos expostos a um odor constante, as células do nosso olfato, elas rapidamente se adaptam a esse cheiro e nós deixamos de percebê-lo para poder sentir novos odores. Então, um exemplo muito fácil de perceber isso é quando a gente passa um perfume. Em menos de 1, 2 minutos a gente deixa de sentir o cheiro do perfume, né? Então, não existe um autoteste, infelizmente. Maria José da Costa, de Jacarezinho, Paraná, boa noite. Pergunta: gostaria de saber como fazer para saber se a pessoa tem mau hálito. A melhor sugestão é perguntar a um confidente em diferentes horários se você está ou não com o hálito alterado. Como que deve ser feito esse teste? De uma maneira bem simples a princípio. Você se posiciona lá, aqui é o rosto da pessoa. Então, você pede para a pessoa simplesmente sentir como anda o odor do seu hálito, conversando com ela. Se não houver alteração do hálito, já é um bom indício. É sinal que o mau hálito dela não é ofensivo. Mas a gente pode fazer um teste ainda mais detalhado, que seria assim. Você vai soltar um jato de ar, como apagar uma velinha de bolo de aniversário. Aqui está o nariz do examinador. E você solta o jato de ar, delicado e seco. Por que seco? 30 centímetros? Os 30 centímetros de distância. Por que tem que ser seco? Porque as doenças são transmitidas pelas gotículas. Esse é chamado perdigoto. Então, nós temos sempre que soltar um jato de ar seco, é importantíssimo. Existe um site que demonstra exatamente essa figura, mauhalito.com.br/graus de severidade. mauhalito.com.br/graus de severidade. E ali tem exatamente essa figura e a quantificação do mau hálito de 0 a 5. Sendo que 0 é uma ausência de odor e 5 é o mau hálito que aqui no ambiente todos nós estaríamos percebendo, de tão severo Como que é a graduação? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 mais fraco, não percebe-se odor, né? Na verdade, 1 é um odor natural de boca. Então, o hálito, ele pode ter cheiro. O que ele não pode ser um cheiro ofensivo de mau hálito. E daí vai avançando. 2 é um mau hálito fraquinho, que só se percebe soprando. 3, falando. 4, numa distância que nós estamos aqui. E 5 é percebido no ambiente. São casos muito raros. Chega ele pode ser sentido no ambiente? Olha, eu tenho uma casuística de mais de 4.000 tratamentos. Eu estou há 16 anos na área. Eu vi, na minha vida, 3 casos de mau hálito, assim, realmente de o ambiente ficar totalmente tomado. Casos de doenças mesmo, raras. Há tratamento? Sempre há tratamento, né? O tratamento do mau hálito, primeiro ele vai buscar as causas bucais de 90% a 95%, e de 5% a 10% dos casos a origem é extrabucal, ou seja, ou vias aéreas superiores ou de dentro do organismo, né? Então, quem é o profissional que trata o mau hálito? É o cirurgião dentista, justamente por 90% a 95% dos casos, a origem está dentro da cavidade bucal. Porém, alguns casos vão necessitar de um tratamento multidisciplinar, envolvendo o otorrino, envolvendo o endócrino, envolvendo um hepatologista. Então, o tratamento, e muitas vezes, o mau hálito pode envolver o tratamento psicológico, porque a pessoa crê que tem o problema e não tem. Viu? E também não há nada que deixe a pessoa mais deprimida e derruba o ânimo ao ela ouvir que ela está com mau hálito. É muito delicado dar essa notícia para alguém, né? Mas eu vou relatar aqui uma pesquisa que nós fizemos na nossa associação, Associação Brasileira de Halitose. Quem quiser conhecer mais, vou dar o site aqui da nossa associação, é abha.org.br, Associação Brasileira de Halitose, abha.org.br. E foi muito interessante essa pesquisa,
uma das perguntas perguntava exatamente isso. Se a pessoa ficou chateada ao receber a notícia de que tinha mau hálito. E 70% talvez tenham ficado chateadas, mas 99% das pessoas ficaram agradecidas a quem relatou que a litose estava presente. Ou seja, num primeiro momento, todo mundo tem o direito de ficar chateado e deprimido, mas elas ficaram agradecidas porque ela sabia que quem avisou que ela tinha mau hálito lhe queria bem. Prestou um serviço. Exatamente. O senhor falou primeiro o da velhinha. Apagar a velhinha. Apagar a velhinha. Isso. Tem mais algum outro? Olha, existem alguns testes, por exemplo, existe um teste que é muito citado na literatura, quando a gente estuda, ou mesmo em congressos, colocar uma criança no colo e conversar com ela. As crianças costumam ser super sinceras. Você não precisa perguntar para a criança, mas se você conversar de perto com uma criança e realmente ela, se ela perceber algum cheiro ruim, provavelmente ela vai relatar. Outra sugestão bem confiável é numa clínica capacitada onde existem aparelhos que podem medir o hálito, aparelhos adequados. E aqui nós temos inclusive um deles, que é o Alimiter, né? E temos um outro aparelho muito bom, um aparelho japonês chamado Orochroma. Mas, em congressos internacionais, o nariz humano continua sendo clinicamente o padrão ouro, que eles chamam, para detecção de mau hálito. Porque esse aparelho, ele tem um índice de acerto de 90%, 95%. Mas o olfato humano, se for bem treinado e não estiver resfriado, ele acerta sempre. É uma pergunta também chegando de um amigo de Sumaré, que o Jorge, perguntando a respeito daquele teste antigo de colocar saliva na mão e sentir o odor da saliva. Esse teste, Jorge, ele está inclusive publicado em artigos científicos, por isso que ele é tão difundido na internet. Esse teste, eu costumo dizer que ele é um perigo, porque ele pode dar falso positivo. Imagina o meu paciente que tratou de mau hálito e eu quero recuperar a segurança dele. Se ele fizer esse teste, lamber a mão, esperar 40 segundos, depois cheirar, esse meu paciente que não tem mau hálito pode dar odor. Por quê? Porque dentro da saliva existem cristais de enxofre, cristais são sólidos. E ao você lamber a mão e esperar, esses cristais vão virar gás. O nome científico é vão se volatilizar, né? E nesse processo, vai liberar enxofre e vai ter um mau odor. Por isso que criancinhas, 3, 4, 5 anos, às vezes têm mania de se lamber e a criança fica com a pele toda com odor alterado. Né? E, na verdade, a criança não tem mau hálito. É porque existem esses cristais de enxofre, não é um bom teste.